Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 9 da Escola Sabatina, que tem como título Gênesis, a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Convido você para fazermos uma oração, pedindo a orientação de Deus para este estudo da Palavra Celestial, da Palavra Sagrada. Oremos. Obrigado, nosso querido Pai, porque podemos dedicar estes minutos a estudar a Tua Palavra. Ajude-nos a compreendê-la, mas, acima de tudo, a vivê-la em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Antes de iniciar o nosso estudo, quero lembrá-lo que é muito importante você ter a sua Bíblia e a sua lição e estudá-las diariamente. Isso lhe trará conhecimento bíblico, conhecimento teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje, eu quero tratar da cosmologia bíblica. Dessa forma, vamos aprofundar a nossa compreensão da narrativa do Gênesis e entender melhor por que esse tema é fundamental para a compreensão da Bíblia. Hoje, eu vou basear as minhas explicações num artigo escrito pelos doutores Gerhard Hazel e Michael Hazel. Vamos para o primeiro tópico. Qual é a cosmologia apresentada em Gênesis 1? A palavra cosmologia tem a sua raiz no idioma grego antigo, derivada dos termos cosmos, universo, e logos, razão, organização racional. A cosmologia é o estudo do universo, de sua origem e sua organização. A tarefa do cosmólogo é determinar qual é a origem do universo de maneira científica e racional. Portanto, podemos dizer de maneira geral que cosmologia é o estudo da origem do universo, de como este se formou e de como se organizam os elementos que o compõem. A narrativa da criação no Gênesis apresenta não somente o registro verídico das origens, mas, ao descrevê-lo, traz inúmeras orientações e salvaguardas contra a mitologia. O relato de Gênesis utiliza determinados termos, determinados motivos, empregando-os com significado e com ênfase expressivos com relação à cosmovisão bíblica, à compreensão da realidade e com relação à cosmologia da revelação divina. Os capítulos iniciais da Bíblia, estou falando de Gênesis 1 a 11, contêm um relato de como tudo começou, com o foco nos começos naturais e históricos e na história subsequente do mundo e da humanidade. Embora esse estudo seja importante em si mesmo, passa a ter maior significado quando se reconhece que o relato da criação em Gênesis é sem igual, é único. Em lugar algum no Antigo Oriente Próximo ou no Egito há algo semelhante registrado. As palavras específicas para Criador, criação e criatura relacionadas a Deus, mundo e humanidade, em Gênesis 1 e 2, definem todo o tom da maravilhosa e singular mensagem salvífica apresentada na Bíblia. Muito bem. Com essa breve introdução, no tópico 1, vamos ao tópico número 2. Qual a característica especial do relato cosmológico de Gênesis? Então vamos lá. O relato da criação em Gênesis traz a primeira concepção do mundo e da humanidade como totalidades, desde seu início. Ninguém experimenta e ninguém conhece a humanidade em sua totalidade. Na criação bíblica, porém, essas realidades são expressas em sua totalidade como sendo originárias do Criador. As totalidades do mundo criado por Deus e o que nele há retratam como a origem e a continuidade da existência do mundo e da vida são expressas no tempo e no espaço. Hoje, muitos acreditam que é desnecessário se envolver em um diálogo sobre a discussão bíblica da criação e da busca científica para entender o mundo e a humanidade. Entretanto, esse diálogo e interação não são somente desejáveis, eles são essenciais.
As ciências podem lidar apenas com as esferas parciais do conhecimento, mas não das totalidades. Essa totalidade é revelada já no primeiro versículo da Bíblia. O que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1? Eu quero ler com você. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tem a sua Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta simples frase faz 4 afirmações básicas, completamente novas e profundas em relação à cosmologia. E por quê? É na busca do homem por uma compreensão da origem do mundo e de si mesmo. A primeira afirmação declara que Deus fez o céu e a terra no princípio. Houve então um tempo em que este globo e os céus atmosféricos não existiam. Nas mitologias antigas do Oriente Próximo, a Terra não teve começo. E no pensamento filosófico grego, o mundo existiu desde a eternidade. Entretanto, pelo uso da expressão no princípio, a cosmologia do Gênesis estabelece um início absoluto para a criação. A expressão no princípio desassocia de uma vez por todas a concepção do mundo e todo o ritmo cíclico da mitologia pagã e da especulação da metafísica antiga. Este mundo, sua vida e sua história não dependem do ritmo cíclico da natureza, pois foi trazido à existência como um ato da criação por um Deus transcendente. Nisto, o relato do Gênesis se diferencia de qualquer outro relato cosmológico. A segunda afirmação é a de que Deus é o Criador. No princípio, Deus criou. Como Deus, ele é completamente separado, é independente da natureza. Na verdade, Deus continua a agir na natureza, mas ele e a natureza são separados e não podem jamais ser igualados a alguma forma de emanacionismo ou panteísmo. Isso está em contraste com os conceitos egípcios nos quais Atum, o Deus Criador, é ele mesmo o principal monte do qual surgiu toda a vida na cosmologia de Heliópolis, ou onde, em outra tradição, Ptah está associado à terra que se eleva na teologia de Mênfis. Nas cosmologias egípcias, tudo está contido dentro da mônada inerte, até mesmo Deus Criador. No Egito, não há separação entre Deus e a natureza. Na cosmologia do Gênesis, Deus é independente de sua criação. A terceira afirmação declara que Deus atuou no fiat da criação. Criou. O verbo específico para criar, bará, tem somente Deus como seu sujeito em toda a Bíblia. Isto é, na linguagem hebraica, ninguém pode bará, a não ser Deus. Somente Deus é o Criador e ninguém mais pode compartilhar dessa atividade especial. O verbo bará nunca é empregado com a matéria ou coisas a partir das quais Deus cria. Ele contém, juntamente com a ênfase da frase no princípio, a ideia da criação a partir do nada. Como a terra está descrita em seu estado bruto de desolação e completamente vazia no verso 2, a palavra criou no primeiro verso do Gênesis significa o chamado da matéria original à existência na fundação do mundo. A quarta afirmação tem a ver com o objeto da criação, a matéria que é trazida à existência por criação divina, ou seja, os céus e a terra. Essas palavras, os céus e a terra, em hebraico, são os sinônimos para os termos cosmos por nós usado. Um estudo mais aprofundado das 41 formas do uso da frase o céu e a terra revela que elas não significam que Deus criou todo o universo, já com milhares de galáxias, na ocasião em que ele criou o mundo. O foco permanece no planeta Terra e em seus arredores mais ou menos próximos. As ideias elevadas expressas nesse primeiro verso da Bíblia definem o rumo de toda a cosmologia de Gênesis e também definem o modo como vamos interpretar o restante da narrativa da Sagrada Escritura. Vamos ao terceiro ponto do nosso estudo, as interpretações atuais da cosmologia bíblica. No círculo de importantes teólogos,
é amplamente aceita a crença de que a cosmologia bíblica é um mito que descreve um universo de 3 andares com um céu acima, uma terra plana no meio e o mundo dos mortos embaixo. Se essa interpretação for associada com a suposição de que a Bíblia apoia a ideia de um universo geocêntrico ou centrado na Terra, então ela parece estar mesmo irremediavelmente ultrapassada. Por isso, muitos estudiosos modernos e recentes estão convencidos de que a cosmologia bíblica é histórica e culturalmente condicionada, refletindo uma cosmologia primitiva e desatualizada do mundo antigo. Eles alegam que a cosmologia bíblica deveria ser abandonada e substituída por uma que seja atual e científica. Rudolf Bultmann, um estudioso do Novo Testamento, escreveu há algumas décadas que, no Novo Testamento, o mundo é como um prédio de 3 andares. No meio está a terra, acima está o céu e embaixo está o mundo subterrâneo, composto pelo inferno, o lugar de tormento. Outros eruditos atuais acreditam que a cosmologia do Antigo Testamento retrata literalmente essa imagem de um universo de 3 andares, com depósitos físicos de água, câmaras de neve acumuladas pelo vento e janelas, tendo uma abertura em forma de abóboda, como um céu sobre uma terra plana, no centro do qual está um umbigo, com águas debaixo da terra e rios que saem do mundo subterrâneo. Essa cosmologia mitológica agora está desatualizada, escreveu Bultmann. As pessoas hoje não podem acreditar nessa cosmologia mitológica, enquanto ao mesmo tempo voam em aviões a jato, navegam na internet e usam smartphones. No pensamento atual, isso deixa margem para apenas 2 alternativas. Primeira, aceitar a concepção mitológica do mundo ao preço do sacrifício intelectual, ou 2, abandonar a cosmologia bíblica e adotar, seja lá qual for, a última teoria científica. Amigos, essas 2 alternativas são falsas. Depois de cuidadosa investigação, por acaso encontraremos na Bíblia alguma evidência desse universo de 3 andares? A Bíblia apoia a ideia de um universo geocêntrico? Nada disso. Ao contrário, a Bíblia está centralizada no interrelacionamento entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, Deus é o centro de tudo. Mas a Bíblia não dá nenhuma informação sobre um centro físico. De acordo com seus escritos, o sistema solar poderia ser geocêntrico, heliocêntrico ou de outra forma. De onde vem a interpretação de que a Bíblia apresenta uma imagem geocêntrica? Essa ideia surgiu nos tempos do pós-Novo Testamento, quando os principais teólogos adotaram a cosmologia greco-ptolomaica do 2º século depois de Cristo e interpretaram a Bíblia com base nesse conceito antibíblico. O famoso julgamento de Galileu, no século XVII, poderia ter sido evitado se os teólogos da igreja da época tivessem reconhecido que as interpretações que faziam de determinados textos da Bíblia era baseada na cosmologia do matemático e geólogo pagão Ptolomeu. Embora hoje estejamos livres da cosmologia ptolomaica, muitos estudiosos da Bíblia ainda analisam a cosmologia bíblica sob as lentes do que eles acreditam ser as cosmologias pagãs do Antigo Oriente Próximo e do Egito. Em última análise, essas ideias estão baseadas numa interpretação equivocada de certas passagens bíblicas. É importante reconhecer que é relativamente recente a alegação de que a cosmologia bíblica é mitológica. No entanto, a Bíblia, quando apropriada e honestamente interpretada em seus próprios termos, é de fato aceitável à mente atual e não apresenta essa forma de cosmologia que é tão amplamente a ela atribuída. Vamos para o 4º tópico do nosso estudo: criação pela palavra falada. No relato da criação bíblica, a mais impressionante característica é a criação feita por Deus pela palavra falada. No primeiro dia, ele disse Deus, haja luz, e houve luz, verso 3.
Isso não tem paralelo algum na mitologia mesopotâmica e na egípcia. Por exemplo, no Enuma Elish, poema babilônico da criação do mundo, Marduk não cria o cosmo, mas o faz dividindo Tiamat de maneira horrível. No épico Atrahasis, a humanidade é criada a partir da carne e do sangue de um Deus que foi brutalmente morto e misturado com barro, mas nenhum indício de uma divindade morta ou de qualquer outra matéria, de alguém que estivesse vivo, é encontrado no Gênesis. A expressão, várias vezes repetida na Bíblia, e disse Deus, e houve, Gênesis capítulo 1, versículos 3, 6, 9 e 11. Essa expressão fala da onipotente e imutável palavra divina da criação, dita sem esforço. A autoexistente palavra de Deus revela o enorme e intransponível abismo que há entre a descrição bíblica da criação e a descrição na mitologia pagã. Em resumo, a cosmologia do Gênesis enfatiza a diferença fundamental que há entre o ser divino, a criação e o ser criado, a fim de excluir qualquer ideia de emanacionismo, panteísmo e dualismo. Vamos então para o quinto tópico do nosso estudo, a criação da humanidade. A magnificente narrativa da criação em Gênesis 1, 26 a 28, fala do ser humano como a coroa da criação. O termo para criar é empregado 3 vezes nesses versos para enfatizar a criação fiat da raça humana, idealizada por Deus. Ele é o soberano do mundo, inclusive no reino animal e do reino vegetal. Todas as plantas que dão sementes e árvores frutíferas são para o nosso alimento, diz Gênesis capítulo 1, versículo 29. Essa imagem sublime da preocupação e cuidado divinos para com as necessidades físicas da humanidade está em tão nítido contraste com o propósito da criação na mitologia do Antigo Oriente Próximo, que somos levados a concluir que o escritor da Bíblia descreveu o propósito da criação da humanidade com a deliberada intenção de combater as ideias mitológicas pagãs e, ao mesmo tempo, enfatizar a orientação da criação centralizada no ser humano. Todos os mitos do Antigo Oriente Próximo descrevem a necessidade da criação da humanidade como uma ideia posterior, resultante de uma tentativa de aliviar os deuses do árduo trabalho de conseguir alimento e bebida. Essa noção mítica é contrária à ideia bíblica de que o homem é que deve governar o mundo como vice-regente de Deus. Vamos então para o tópico 6 do nosso estudo, as genealogias de Gênesis. Amigos, qual a importância das genealogias em Gênesis? Bom, nós temos essas genealogias aqui no capítulo 5. Qual a importância disso? Primeiro, as genealogias amplas e segmentadas exibem as relações existentes entre grupos familiares ao traçarem sua linhagem que se recua a um ancestral comum. As sociedades tribais usam genealogias para expressar relações sociais com seus direitos e privilégios, em vez de descrever estrito parentesco biológico. Segundo, as genealogias lineares em Gênesis 4, 17 e 18, depois 5, 1 a 31 e depois o capítulo 11, versículos 10 a 26, essas genealogias estabelecem continuidade sobre extensão de tempo sem narrativa. Visto que as genealogias se preocupam com a impulsão da história e o estabelecimento dos elos relacionais, não podem ser usadas necessariamente para computar cronologia absoluta. Terceiro, genealogias lineares foram também usadas para demonstrar a legitimidade de um indivíduo em seu ofício ou para providenciar um grau individual com relação para uma família ou indivíduo digno do passado. Quarto, o autor prepara o caminho para delineamento adicional da semente eleita. Assim, dos 3 filhos de Noé, Sem será escolhido. Dos 3 filhos de Terá, Abraão será escolhido. Quinto, o autor do Gênesis junta essas genealogias para criar um sistema genealógico coerente e inclusivo. Ao ligar genealogias por meio de Toledot e relacionar as 12 tribos de Israel ao filho de Noé, Sem, o narrador demonstra a legitimidade das 12 tribos de Israel como os portadores da imagem destinados a subjugar a terra
e como a semente digna da mulher que vencerá a serpente. Dessas tribos, Judá emerge como líder no final do Gênesis. Seu Filho eterno governará para sempre sobre as nações. Vamos agora para mais um tópico do nosso estudo. As duas interpretações na Igreja Adventista. Amigos, ao ler o Gênesis, é preciso lembrar que Moisés não estava escrevendo um relatório científico. Ele usou a linguagem da aparência. Descreveu o processo da criação da forma como parecia alguém localizado em algum lugar do espaço, observando Deus criar o mundo. Em relação à pergunta, ensina o Gênesis que a Terra existia num estado caótico antes da semana da criação? A Enciclopédia Adventista diz o seguinte sobre essa pergunta. Ensina o Gênesis que a Terra existia num estado caótico antes da semana da criação? Essa pergunta é importante. O que a Enciclopédia Adventista diz a esse respeito? Ela diz o seguinte: os adventistas sempre defenderam a crença na criação ex nihilo, que Deus não dependeu da matéria ou de matéria pré-existente quando trouxe a Terra à existência. Os adventistas geralmente admitem como fato consumado que, no primeiro dia da criação, Deus criou a matéria que compunha a terra e, a seguir, prosseguiu com a obra dos 6 dias. Desde o início, porém, tem havido alguns adventistas para quem Deus, mediante sua palavra, criou a substância da terra antes dos eventos ocorridos nos 6 dias literais da criação. O primeiro capítulo de Gênesis admite, portanto, 2 teorias, a do intervalo passivo e a criacionista tradicional. Trata-se de um dos mais elevados capítulos da Bíblia. Nele, o assombroso poder de Deus, do Deus Criador, é apresentado e também a informação de que somos suas criaturas. Gênesis 1 fornece a base para tudo o que vem depois e, como tal, merece nosso estudo meticuloso. Acima de tudo, Gênesis merece a nossa reflexão para chegar a uma conclusão. Somos obra da criação direta de Deus. E independente dos detalhes, temos essa certeza. Pertencemos a Ele, porque Ele nos fez. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, obrigado por me acompanhar no estudo de hoje. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da Bíblia, no estudo diário da lição da Escola Sabatina, e dessa forma podemos aprender tantas coisas boas, mas o melhor é que podemos seguir os seus preceitos, os preceitos da Palavra de Deus. Que o nosso Pai Celestial abençoe você e a sua família.